Olá pessoal, na nossa aula de hoje falaremos sobre reações orgânicas de adição. Então, nos primórdios da química, acreditava-se em uma teoria conhecida como teoria da força vital, onde Berzelius afirmou o seguinte, que somente os seres vivos poderiam transformar substâncias minerais, ou seja, inorgânicas, em orgânicas. Porém, em 1828, o Wohler derrubou essa teoria da força vital, porque ele conseguiu sintetizar a ureia, um composto orgânico, a partir do cianato de amônio, um composto inorgânico. Então, dessa forma, ele conseguiu comprovar em um laboratório que a teoria da força vital estava incorreta, que era possível sintetizar substâncias orgânicas. Porém, as reações que envolvem substâncias moleculares, ou seja, aquelas que possuem ligações covalentes, elas são mais lentas e complexas. Por quê? As ligações covalentes têm que ser rompidas nos reagentes para ocorrer um rearranjo formando os produtos. Então, diferentemente de reações inorgânicas, por exemplo, envolvendo compostos iônicos, que ocorrem de forma mais rápida em apenas uma etapa, então as reações orgânicas vão ocorrer em diferentes etapas, porque envolvem rupturas de ligações químicas, formação talvez de intermediários, que são espécies que fazem parte de uma transição até a formação das novas ligações, e também tenho que compreender como que ocorre, o que causa essa reação química. Podem ser ataques eletrofílicos ou nucleofílicos, por exemplo, por espécies carregadas. Então, dessa forma, para eu compreender por que ocorre uma reação orgânica e quais os produtos formados, eu tenho que considerar muito mais informações do que em reações inorgânicas. Por exemplo, as rupturas que podem ocorrer em reações orgânicas podem ser rupturas homolíticas, em que, quando uma ligação é rompida, eu tenho uma divisão entre radicais livres de forma igualitária, o balanceamento de elétrons. Posso ter ainda a ruptura heterolítica. Então, na ruptura heterolítica, esse rompimento vai causar a formação de íons, porque uma espécie somente vai atrair o par de elétrons da ligação química para si. Então, eu vou ter um ânion e, nesse caso aqui exemplificado, um carbocátion, que é uma espécie carbônica carregada positivamente. Então, os reagentes orgânicos podem ser classificados em radicais livres, como vimos, produtos da quebra homolítica, então são neutros e altamente reativos. Temos também o agente eletrófilo, que vai ser carregado positivamente, então ele vai ter uma atração pelos elétrons, por isso o eletrófilo. Temos também os agentes nucleófilos, que vão estar carregados negativamente, também são produtos de uma quebra heterolítica, e como eles estão carregados negativamente, eles tendem a ser atraídos então por cargas positivas. Então, por isso, um agente nucleófilo. Então, as reações químicas orgânicas elas podem ser agrupadas em 5 grandes grupos. Hoje, na nossa aula, daremos prioridade a discutirmos sobre as reações químicas de adição. Então, quando temos cadeias carbônicas em que estão presentes insaturações, ou seja, ligações duplas ou triplas, isso faz com que essas substâncias elas sejam mais reativas. Então, dessa forma, estes compostos, alcenos e alcinos, eles tendem a ter uma reatividade mais elevada do que quando comparados, por exemplo, com alcanos. E agora, pensando mais a fundo ainda, os alcenos eles são ainda mais reativos do que os alcinos. Por quê? Os carbonos da ligação tripla, eles exercem uma força de atração dos elétrons na molécula muito mais forte do que os carbonos de uma dupla. Então, dessa forma, os alcenos possuem maior facilidade para rearranjos em reações químicas. Então, por isso, os alcenos eles são amplamente aplicados na indústria química para a obtenção de vários produtos.
seja produtos de limpeza, alimentício, inclusive aplicações tecnológicas. Então vamos discutir um pouquinho de como ocorre a obtenção de diversos compostos orgânicos via mecanismos de adição. Então, basicamente, a reação de adição ocorre quando há a simples adição de fragmentos de moléculas de um reagente aos carbonos da insaturação. Eu vou ter um alceno ou um alcino, sendo, então, a base para a adição de fragmentos de moléculas pequenas. Então, por exemplo, de um determinado alceno com uma espécie hipotética em que eu tenho A ligado a B, eu vou ter então o fragmento A ligado a um carbono e o fragmento B ligado a outro carbono. Então já posso identificar aqui que a reação entre um alceno com a adição de uma espécie de uma molécula pequena, eu vou ter então a quebra da ligação dupla e a formação de um alcano na minha cadeia principal. Então a margarina, por exemplo, ela é um produto de uma reação de adição. Então eu tenho a hidrogenação de óleos vegetais de forma a formar a margarina. Então este é o primeiro exemplo, a reação de adição de hidrogênio, que também chamamos de hidrogenação. Então basicamente, no meu sisteminha aqui, eu vou ter um alceno, e quando esse alceno então reage com hidrogênio utilizando catalisadores metálicos, então, como por exemplo platina, níquel, paládio, eu vou ter então a adição destes hidrogênios, um em cada átomo de carbono. Então o meu produto de hidrogenação vai ser um alcano. Então este tipo de reação química, catalisado por metais específicos, faz então com que eu parta de um alceno e obtenha então um alcano, pelo aumento, pela hidrogenação da minha cadeia carbônica. Já a adição de halogênios, também conhecida como halogenação, então basicamente novamente utilizando o alceno como minha base para a reação química, então quando reage um alceno com um halogênio na presença de um solvente que não vai interferir no meu sistema reacional, então primeiro o que ocorre vai ser a ruptura dessa ligação dupla do alceno, e com isso eu tenho a ligação de um fragmento da molécula menor em cada átomo de carbono da minha cadeia carbônica. Então dessa forma eu vou partir de um alceno, e este alceno, quando tem sua ligação dupla quebrada, vai ter então um ataque de cada um dos fragmentos da molécula menor, que eu considero aqui no caso a molécula de bromo. Então assim eu vou formar um haleto orgânico. Então novamente observamos que partimos de um alceno, e na minha cadeia principal carbônica eu formei uma cadeia de um alcano. Porém agora com os fragmentos de halogênios ligados, um em cada átomo de carbono. E é interessante esse tipo de reação química que podemos até visualizar, para aspectos visuais mesmo. Então, por exemplo, abaixo aqui nesse exemplinho, temos primeiro uma solução de bromo em tetacloreto de carbono. Então, basicamente, observamos que a solução de bromo ela tem um aspecto, uma coloração alaranjada. Então, quando eu gotejo um alceno em meio a essa solução, rapidamente essa solução passa de alaranjada para incolor. Por quê? O bromo que estava presente na solução alaranjada, quando eu adiciono o alceno, ele vai reagir conforme mostrado acima, e assim formando então um produto que vai ser o haleto orgânico, fazendo com que a solução passe a tornar-se incolor. Então, essa mudança de cor ela é uma evidência da ocorrência dessa reação química. Podemos ter ainda a adição de haletos de hidrogênio. Então, vão ser basicamente
quando eu tenho um composto em que eu tenho um halogênio ligado ao hidrogênio. Então pode ser HBr, HCl, HF, HI. Então basicamente o mecanismo, o processo vai ser o mesmo. Então tem uma ligação dupla entre dois átomos de carbono. Quando então reage quimicamente com esses fragmentos dessa molécula menor, então eu vou ter a adição desses fragmentos em cada átomo de carbono. Porém, nesse caso agora, como eu tenho dois átomos diferentes dessa ruptura das ligações do meu reagente, eu tenho que seguir uma regrinha para eu entender qual que é a forma mais possível de produto que vai ocorrer. Então, basicamente, a regra de Markov-Nikov diz para a gente que o hidrogênio formado naquela ruptura do meu reagente, do meu haleto de hidrogênio, então esse hidrogênio aqui, ele vai preferencialmente se ligar ao carbono mais hidrogenado da dupla. Então vamos lá, na ligação dupla, temos aqui um carbono ligado a somente um hidrogênio e um carbono ligado a dois átomos de hidrogênio. Então, neste exemplo aqui, o hidrogênio preferencialmente vai se ligar ao segundo carbono. Então, dessa forma, o cloro aqui vai se ligar ao primeiro carbono. Então, estatisticamente, o produto mais provável de ocorrer, segundo a regra de Markov-Nikov, vai ser este aqui. Então, basicamente, a estrutura deste haleto orgânico vai ser muito semelhante, né, ao exemplo anterior, em que tínhamos a adição de uma molécula diatômica de um halogênio. Porém, nesse caso agora, temos a adição então, de um átomo de halogênio e a adição de um hidrogênio na minha cadeia, que inicialmente era um alceno. Um caso específico e muito importante também, trata-se da reação de adição de água, que também chamamos de hidratação. Então, na reação de hidratação de um alceno, então, basicamente, vamos ter novamente a ruptura, né, a quebra dessa ligação dupla, ocasionada, então, pela adição de uma molécula de água. Então, por isso hidratação, porque ela ocorre utilizando, né, como reagente a água em meio ácido. Então, por isso é importante destacar aqui a presença de H+. Então, quando ocorre essa reação química de adição de água ou hidratação, então o que vai ocorrer na minha cadeia vai ser que os fragmentos dessa molécula de água, que serão então hidroxila, ou seja, o grupo OH e o hidrogênio, vão ocorrer então de forma semelhante aos outros exemplos que vimos de reações de adição. Então, lembrando também que para esse tipo de reação química, a regra de Markov-Nikov também se aplica. Então, o hidrogênio vai se ligar ao carbono mais hidrogenado da dupla. Porém, nesse exemplinho, notamos que a quantidade de hidrogênios em ambos os átomos envolvidos na dupla são iguais. Então, dessa forma, não influencia diretamente, né? Então, ambas as possibilidades serão iguais, né? Então, dessa forma, eu parto de um alceno que, com a reação de água em meio ácido, vai formar para mim um álcool, né? Então, por que um álcool? Porque eu vou ter uma cadeia de um alcano, no caso, partindo de um alceno, ligada a um átomo, um grupo hidroxila. Então, a hidratação de alcenos ela vai possibilitar para mim sintetizar diversos tipos de álcoois diferentes, sendo um processo muito aplicado, né, na indústria para a obtenção de álcoois. E no caso dos alcinos? Os alcinos, né, que possuem ligações triplas entre átomos de carbonos, eles podem sofrer as mesmas reações químicas que os alcenos. Então, todos os casos que vimos até agora podem ocorrer também para os alcinos. Porém, no caso dos alcinos, eles podem adicionar o dobro da quantidade de matéria do reagente. Por quê? Eles possuem duas ligações insaturadas. Então, no caso do alcino, eu tenho aqui a ligação dupla e a ligação tripla. Então, eu consigo fazer com que duas moléculas do reagente reajam então com o alcino.
formando então um produto que vai ser duplamente substituído. Então, neste exemplo aqui que a gente tem, da reação aqui de um alcino com um haleto de hidrogênio, então eu vou ter uma dupla adição daquela molécula do fragmento de reagente. Então, dessa forma, então, eu vou ter uma molécula resultante com o dobro de fragmentos incorporada. Lembrando ainda que neste tipo de reação química, os produtos também devem obedecer, né, os postulados aí de Markov-Mikov. Então, a tendência é que na segunda substituição da segunda molécula de ácido clorídrico, eu vou ter então a incorporação do hidrogênio naquele carbono mais hidrogenado e o átomo, né, mais eletronegativo no carbono menos hidrogenado, certo? Um caso específico, que até merece destacar um pouquinho melhor, é a adição de água em alcinos. Então, as outras reações de adição em alcinos são muito semelhantes. Só ocorre a adição, né, do dobro da quantidade de matéria do que em alcenos. Porém, na hidratação de alcinos, não ocorre uma segunda adição. Então, basicamente, quando eu tenho um alcino reagindo com água, o produto formado, nesse caso, inicialmente vai ser o que eu chamo de um enol, porque eu tenho uma ligação dupla no meu átomo de carbono que está ligado à hidroxila. Porém, esse enol ele é muito instável. Então, esse enol instável ele vai impedir com que ocorra uma nova reação de adição com a água. Então, ao invés de eu formar novamente um produto de adição com a água, este enol instável ele vai entrar no que eu chamo de equilíbrio dinâmico com o seu respectivo aldeído. Então, este rearranjo molecular que pode ocorrer do enol para o aldeído impossibilita com que continue ocorrendo a reação de hidratação. Então, este tipo de comportamento que ocorre na adição de água em alcinos chamamos de tautomeria, né? Então, este equilíbrio dinâmico que pode ocorrer entre o enol formado com um aldeído ou uma cetona derivadas deste enol. E só para exemplificar, este alcino que a gente representou no exemplo aqui, o etino, ou então acetileno, ele é muito utilizado, né, na indústria, em maçaricos, como alimentação de chama, por exemplo, e também é uma das principais matérias-primas dentro do contexto da química orgânica. Então, ele é utilizado para sintetizar diversas substâncias aplicáveis no nosso dia a dia. Então, vamos ver muito ainda essa molécula aqui do acetileno. Então, as referências da nossa aula de hoje, pessoal, e até a nossa próxima aula.